O primeiro e-mail veio do João Silva, que escreve assim: Padre Fábio. Não, desculpe, o endereço é do João, mas quem escreve é a Andréia. Meu nome é Andréia, escrevo em nome de toda a minha família. Escrevo pedindo profundas orações para o meu afilhado Bruno Gomes, de 5 anos. Ele é filho do meu irmão André Gomes, que morreu em um trágico acidente em maio deste ano, enquanto trabalhava com seu táxi em uma via expressa aqui no Rio de Janeiro. Desde então, meus pais, João e Cremilda, eu, Andréia e minha cunhada Carla, estamos notando uma profunda tristeza nessa pequena criança que tinha um amor incondicional pelo seu pai. O garoto está fazendo acompanhamento psicológico, mas não está surtindo efeito, e ele detesta todas essas sessões. Pedimos com toda humildade sua orientação, já que também estamos machucados e doloridos com a partida prematura do André. Ajude-nos a lidar melhor com essa dor e a amparar este menino que é muito amado, e que foi muito esperado e que agora com certeza sofre a falta do pai querido. Muito obrigado, Andréia. Minha filha, a primeira preocupação que a gente precisa ter, quando alguém vai embora da nossa vida de maneira definitiva, eu sempre digo isso, e a psicologia nos ajuda a entender, né? Que nós precisamos organizar o luto. Organizar o luto é aquele processo que toda pessoa precisa passar e que é diferente de uma pessoa para outra. A organização no luto consiste em você recriar o mundo sem aquela pessoa agora. Consiste em a gente começar a colocar as coisas em ordem, sabendo que aquela pessoa não participa mais da nossa vida. O mundo fica diferente, o mundo fica totalmente modificado. Claro que numa criança, e os psicólogos até dizem isso, o processo pode ser até mais simples, mais fácil de ser organizado. Porque uma criança, ela vive um processo muito diferente de um adulto. Eu particularmente penso que o luto de uma criança, ele se torna mais difícil à medida que o luto dos adultos está sendo difícil também. Não significa que a gente vai fingir diante da criança, não significa que nós vamos assumir uma postura falsa diante da criança, de que ninguém está sofrendo, não. Não se trata disso. Eu acredito que os nossos filhos têm que ser educados para a verdade. Se o momento é de tristeza, vamos ser tristes. Se o momento é de alegria, vamos ser alegres. Nós precisamos saber lidar com todos os nossos sentimentos. E quanto mais liberdade a gente dá para a criança que está do nosso lado, para ela expressar o que ela verdadeiramente está sentindo, maior será a verdade nessa criança, a capacidade que ela vai ter de expressar os sentimentos que tem. Porque um dos grandes problemas que a gente enfrenta na sociedade, muitas vezes dentro da nossa casa, é a incapacidade que as pessoas têm de manifestarem o que sentem. A organização do luto passa por aí, na capacidade que a gente tem de expressar a perda que sofreu. Organizar o luto consiste em nós sermos capazes de dizer, de poder falar, de poder expressar a falta que o outro nos faz. Pode ser, Andréia, que na organização do luto de vocês, do seu pai, da sua mãe, da sua cunhada, vocês estejam criando alguma trava para que essa criança manifeste o sentimento dela também. Porque não é normal, isso aí a gente sabe por experiência própria, por mais traumático que seja a partida de um pai, de uma mãe na vida de uma criança, ela tem uma facilidade maior de organizar isso, desde que o contexto em que ela está situada lhe favoreça essa organização do luto. Eu tenho meu amigo lá em Petrópolis, o Murilo Terra, que ele está cuidando do Vitor, um garoto lindo, um menino cheio de vida, que passou pela tragédia, eu digo isso que chega a ser uma tragédia, de perder o pai e, alguns anos depois, perder a mãe também, e ficar praticamente sem os referenciais afetivos que são próprios de uma criança. Imagina você, aos 10 anos de idade, já ter perdido pai e mãe. E hoje, é claro, o Vitor enfrenta as dificuldades que são próprias de alguém que passou por 2 momentos trágicos, mas está muito bem integrado à nova família. Murilo levou para dentro da casa dele e o assumiu como um filho. E ali o que a gente percebe? O esforço de trazer este menino para o contexto da família, de deixar ele sentir o que ele sente, de deixar ele falar o que ele quer falar. Porque o luto da criança está intimamente ligado ao luto dos adultos. Sabe por quê? Por uma razão muito simples, gente.
Uma criança não tem, por mais que ela tenha o seu mundo próprio particular, ela não consegue ser o prefeito dessa cidade. Entendeu? A prefeitura da cidade interior dela, ela não exerce, ela não consegue, ela não tem maturidade para isso. Ela está o tempo todo recebendo influências dos adultos que estão do lado. Então, o comportamento dela estará diretamente ligado ao comportamento que os adultos estão tendo. Então, se de repente o clima ainda é de muito desespero, se esse desespero está sendo manifestado o tempo todo, é claro que essa criança vai ficar prejudicada e fragilizada. Agora você pode dizer, não, padre, nós não temos mais manifestações de choro, nós já estamos levando a vida normal. Então vocês precisam descobrir o que é que ficou diferente dentro da casa de vocês, depois da morte desse filho, para que essa criança ainda esteja vivendo os reflexos dessa morte, dessa tragédia. É preciso descobrir quais são as transformações que aconteceram e que podem estar influenciando o comportamento dessa criança hoje. Claro que uma terapia ajuda, mas a partir do momento que ele não quer, não adianta, gente. É igual o menino que não quer ir mais para a escola. É muito difícil. Não estou falando que tem que tirar o menino da escola, não. Estou falando que tem que descobrir o valor daquilo. Tem que passar por um processo de amorização daquilo que se odeia. Porque senão a gente não suporta mesmo. Se ele não está gostando da terapia, tente mudar o terapeuta. Tente oferecer uma outra terapia para ele. E às vezes, gente, a boa terapia que essa criança precisa viver nem é terapia de consultório, não. Coloque esse menino numa atividade de grupo, de repente descubra o que ele gosta. Se ele gosta de música, coloque para estudar música dentro de uma escola de música onde ele vai ter um grupo maior, onde ele vai dividir um pouquinho o coração sofrido que ele está tendo. Se ele gosta de jogar de futebol, põe ele numa escolinha de futebol, ocupe a cabeça dessa criança. Pode ser que ele esteja muito desocupado dentro de casa. Pode ser que o mundo esteja muito sério para ele. Pode ser que ele esteja tendo pouco contato com outras crianças. E isso dificulta ainda mais a organização do luto dele. Então, uma criança, você precisa povoar a cabeça dela de coisas boas, de sentimentos bons, para que aos poucos ela vá se desligando do acontecimento. E será mais fácil à medida em que vocês adultos cuidarem então, para que essa criança tenha um ambiente cada vez mais saudável. Tá bom, minha filha?